realmente mandava no mar. Se você é do time da biologia raiz, deixa o like e se inscreve agora. Prenda a respiração. Vamos mergulhar. Para entender a verdadeira escala desse animal, precisamos sair da água e viajar para o lugar mais seco do planeta. O ano é 2008. O local é o deserto de Ocukage, no Peru, uma região que faz parte da famosa Formação Pisco. Hoje, isso é um inferno de areia, vento e rochas queimadas pelo sol. É um cemitério a céu aberto onde o tempo parou. Mas no Mioceno, há cerca de 9 a 10 milhões de anos, esse lugar era irreconhecível. Era uma baía vibrante, rasa e extremamente rica em nutrientes, protegida das tempestades do Pacífico. Era o supermercado do mundo antigo, cheio de focas primitivas, pinguins gigantes e uma diversidade absurda de pequenas baleias. Foi nesse cenário que o pesquisador Klaas Post, do Museu de História Natural de Roterdã, tropeçou em algo saindo da areia durante uma expedição. No começo, parecia apenas mais um osso de baleia erudido, algo comum na região. Mas conforme a equipe internacional, liderada pelo paleontólogo Olivier Lambert, começou a limpar as camadas de sedimento, o silêncio tomou conta da escavação. Não era apenas um fragmento, era um crânio. E não era um crânio normal. Ele tinha 3 metros de comprimento e quase 2 metros de largura na base. Para você ter uma ideia visual, isso é largo o suficiente para engolir um homem adulto em pé, sem que ele encoste os ombros nas bordas da boca. Quando os paleontólogos analisaram a anatomia daquele fóssil colossal, perceberam imediatamente que não era um réptil marinho, como os antigos mosassauros, e nem um peixe cartilaginoso, como o megalodon. Era um cetáceo, uma baleia, um parente hipertrofiado das modernas cachalotes. Mas aqui entra o choque biológico. Olhem para a boca de uma cachalote moderna, a Physeter macrocephalus. Elas são gigantes, sim, chegam a 20 metros, mas a mandíbula superior delas é funcionalmente banguela. Ela só tem dentes finos na mandíbula de baixo, que se encaixam em cavidades na parte de cima. Elas evoluíram para ser sugadoras de lulas gigantes, no escuro das profundezas, não para morder e rasgar. O crânio do deserto peruano contava uma história evolutiva completamente diferente e muito mais violenta. Ele tinha dentes massivos tanto na mandíbula superior quanto na inferior. Eram dentes grossos como latas de refrigerante e longos como pinos de boliche. Alguns chegavam a 36 centímetros de comprimento e 12 centímetros de diâmetro. Isso é mais do que o dobro do tamanho de um dente de Tiranossauro Rex. É, tecnicamente, o maior dente funcional de qualquer animal que já existiu na história da Terra, superando até os caninos de dinossauros carnívoros e presas de sabre de tigre. Eles sabiam na hora que tinham encontrado o Moby Dick da vida real, mas numa versão pesadelo. Tanto que o nome científico foi uma homenagem direta a Herman Melville, o autor do livro clássico. Nascia ali, para a ciência, o Leviathan Melville, a prova definitiva de que as baleias, um dia, foram os maiores assassinos do planeta. Vamos dissecar a anatomia dessa besta para entender como ela funcionava como máquina de matar. O Leviathan media entre 13 e 17 metros e meio de comprimento. Basicamente, ele tinha o mesmo porte de um megalodon adulto médio. Mas a construção dele era fundamentalmente diferente. Enquanto o megalodon era uma estrutura de cartilagem movida por instinto basal, o Leviathan era feito de osso denso, camadas de gordura isolante e uma inteligência complexa de mamífero. O crânio dele tinha uma característica bizarra, uma bacia profunda e côncava no topo, chamada de bacia supracraniana. Isso abrigava o misterioso órgão do espermacete, o mesmo que as cachalotes têm hoje. Esse órgão é uma enorme bolsa cheia de um óleo ceroso e líquido. Para que servia isso num superpredador de superfície? Existem 2 teorias científicas principais, e as 2 são assustadoras. A primeira é a ecolocação ofensiva. Esse óleo serve como uma lente acústica para focar ondas de som. Isso significa que o Leviathan não apenas podia ver no escuro total ou em águas turvas, mas possivelmente atordoar presas com pulsos sonoros de alta decibelagem. Imaginem ser atingido por um som tão forte e focado que seus órgãos internos vibram até você perder o sentido de direção. É uma arma sônica biológica. A segunda teoria é mais física e brutal. Alguns biomecânicos sugerem que essa testa gigante, quadrada e cheia de óleo absorvente de impacto poderia ser usada como um Arien.
Imaginem uma baleia de 50 toneladas nadando a 30 km por hora e batendo de cabeça na costela de um oponente, capaz de quebrar a espinha de qualquer outro animal marinho, instantaneamente. Mas a arma principal, sem dúvida, eram os dentes e a mecânica da mandíbula. Os dentes do megalodon são triangulares, chatos e serrilhados, como facas de pão ou serras de carne. Eles evoluíram para cortar. O tubarão morde, chacoalha a cabeça e arranca um pedaço maciço de carne, deixando a presa sangrar até a morte. É uma morte por hemorragia. Os dentes do Leviatã eram diferentes. Eram perfuradores cônicos, robustos e profundamente enraizados no osso. Eles não foram feitos para cortar carne mole. Eles foram feitos para agarrar, quebrar ossos e travar. Eles tinham raízes incrivelmente profundas no osso da mandíbula para aguentar uma força de torção absurda. Isso nos diz exatamente o que ele comia. Ele não comia peixinhos, lulas ou focas pequenas. Isso seria gastar energia demais para pouca caloria. Ele comia outras baleias. Baleias de barbatana, menores, de 7 a 10 metros de comprimento, como o antigo Cetotherium, eram o almoço de domingo. Para abater uma presa desse tamanho, que luta e se debate, você precisa de uma mandíbula que não só o quanto a presa se mexa. O Leviatã era um hiperpredador, um predador que se especializou em comer outros animais grandes. Trazer esses monstros de volta à vida com base em papers científicos dá um trabalho jurássico de pesquisa e roteiro. Se você está aprendendo algo novo e quer apoiar esse tipo de conteúdo, pague o ingresso dessa viagem no tempo deixando o seu like e se inscrevendo. É de graça para você, mas é o combustível que mantém o canal vivo. Aqui entra a parte que a cultura pop adora e que gera debates acalorados em fóruns de ciência: a rivalidade com o megalodon. Isso não é fanfic de cinema. Eles viveram exatamente na mesma época, do Mioceno médio ao tardio, e exatamente nos mesmos lugares. A formação Pisco, no Peru, tem dentes de megalodon e de leviatã nas mesmas camadas geológicas. Eles nadavam nas mesmas águas, respiravam o mesmo ar e competiam pelas mesmas baleias. Será que eles lutavam, como Godzilla e Kong? Na natureza, superpredadores geralmente evitam o confronto direto porque o risco de ferimento é alto demais. Se um leão e um tigre se cruzam, ou uma orca e um tubarão branco, a tendência é medir forças e um deles recuar. Um olho furado ou uma nadadeira rasgada na natureza significa morte lenta por infecção ou fome. Provavelmente existia uma guerra fria submarina. O conceito biológico é partição de nicho. O megalodon talvez dominasse as águas mais profundas ou focasse em presas maiores e mais lentas, atacando por baixo em emboscada e cortando as nadadeiras para imobilizar a vítima antes de sangrá-la. O Leviatã, sendo um mamífero inteligente e social, provavelmente dominava a superfície e as águas costeiras, usando perseguição ativa e força bruta. Mas aqui entra a vantagem biológica crucial que estudos de 2024 e 2025 estão destacando como o fator decisivo: a endotermia, ou seja, o sangue quente. O Leviatã era um mamífero completo. Ele mantinha a temperatura do corpo constante, alta e estável, independente da temperatura da água fora dele. O megalodon era um peixe. Embora estudos recentes de isótopos mostrem que o megalodon tinha endotermia regional, conseguindo aquecer partes do corpo, como o estômago e os olhos, para ser mais eficiente que um tubarão comum, mas ele não era metabolicamente tão estável quanto uma baleia. O que isso significa na prática, numa luta ou numa caçada? Isso permitia ao Leviatã ser mais ativo por períodos muito mais longos, ter mais explosão muscular sustentada, recuperar-se do cansaço mais rápido e, principalmente, alimentar um cérebro grande e calórico, capaz de raciocinar estratégias complexas. E esse é o ponto da virada. Se o Leviatã caçasse em pods, bandos familiares como as orcas e cachalotes modernas fazem, então não havia disputa justa. Um megalodon, por maior, mais pesado e mais forte que fosse individualmente, era um animal solitário. Ele não teria chance contra 3 leviatãs adultos coordenados, se comunicando por som, cercando e atacando de múltiplos ângulos. Seria um massacre tático. A inteligência social é a arma mais forte da natureza. Pausa rápida para um exercício mental. Numa luta 1 contra 1, estilo gladiador, sem bando,
Em quem você aposta seu dinheiro? A mordida explosiva e cortante do megalodon ou a resistência, inteligência e mordida esmagadora do Leviatã? Comenta time tubarão ou time baleia aqui embaixo. Quero ver quem ganha a votação nos comentários. Vamos tentar reconstruir um dia na vida desse monstro para visualizar o terror que era nadar no Mioceno. Estamos no Mar do Peru antigo, há 9 milhões de anos. A água é verde, turva e rica em vida. Um grupo de Cetotherium, aquelas pequenas baleias filtradoras primitivas, está migrando perto da superfície. Elas estão calmas, filtrando crio, aproveitando o sol. De repente, um pulso de sonar invisível atinge as baleias. Para nós, humanos, seria silêncio. Para elas, é um impacto físico na pele. Elas sentem que foram detectadas. Elas entram em pânico instantaneamente, mas não sabem de onde vem o perigo, porque o sonar funciona a quilômetros de distância. Das profundezas escuras, não surge uma barbatana dorsal triangular cortando a água. Surge uma cabeça quadrada e massiva, negra como petróleo e cicatrizada por batalhas antigas. O ataque do Leviatã não é morder e soltar como o do tubarão. Ele morde para finalizar. Ele acelera com sua cauda horizontal poderosa, gerando uma propulsão absurda, e ataca a baleia menor pelo crânio ou pela coluna vertebral. A mordida fecha com uma pressão de toneladas. Os dentes de 36 centímetros perfuram a pele grossa, atravessam a camada de gordura, esmagam o músculo e destroem a coluna ou o crânio instantaneamente. Se a presa resiste, ele usa o peso do corpo e a rotação, o famoso giro da morte que crocodilos fazem e que orcas e cachalotes também conseguem realizar, para desorientar e afogar a vítima. O mar se tinge de vermelho em segundos. E se um megalodon aparecer, atraído pelo cheiro forte de sangue e óleo na água, o bando de leviatãs reage imediatamente. As fêmeas protegem os filhotes no centro da formação. Os machos e fêmeas alfa se viram para o intruso. Eles usam o sonar para gritar uns com os outros e coordenar a defesa. Eles formam uma parede intransponível de corpos de 50 toneladas e dentes expostos. O tubarão, com seus sensores elétricos captando a fúria, o tamanho e a prontidão dos rivais, faz um cálculo frio de risco-benefício. Ele sabe que aquela batalha custará caro demais. Ele recua para as sombras profundas. O oceano tinha 2 reis, mas apenas um tinha um exército. Se eles eram tão perfeitos, tão dominantes, tão inteligentes e tão armados, onde eles estão agora? Por que não vemos leviatãs nadando hoje ao lado dos navios? O fim do Leviatã e do Megalodon também não veio na forma de um predador maior. Veio do céu, ou melhor, do clima global. No final do Mioceno e início do Plioceno, a Terra passou por uma mudança drástica e silenciosa. A Terra esfriou, as correntes oceânicas mudaram de curso com o fechamento do Istmo do Panamá, as calotas polares cresceram e o nível do mar baixou, eliminando as grandes baías rasas e quentes onde esses gigantes caçavam e se reproduziam. Mas o golpe final foi na comida. Foi um colapso de baixo para cima. As pequenas baleias que eles comiam desapareceram ou evoluíram. As baleias sobreviventes se tornaram gigantescas, dando origem às baleias azuis e jubartes modernas, e desenvolveram uma estratégia nova de defesa, a migração polar. Elas começaram a migrar para águas polares extremamente frias, cheias de crio para se alimentar e fugir dos predadores tropicais. O megalodon, sendo um peixe, não conseguia seguir as presas para a água gelada. Seu metabolismo falhava no frio extremo. Ele ficou preso nos trópicos vazios. O Leviatã, com o seu sangue quente, até conseguiria suportar o frio. Ele poderia ter seguido as presas, mas ele tinha outro problema físico. Ele era grande demais. Um predador de sangue quente de 50 toneladas precisa de uma quantidade absurda de calorias diárias apenas para manter o corpo funcionando. Com a escassez de presas fáceis e a necessidade de viajar distâncias transoceânicas atrás de comida, ele entrou em déficit energético. Ele gastava mais energia para caçar do que a caça fornecia. Foi um colapso lento e doloroso da cadeia alimentar. Os monstros gigantes morreram de fome. A era dos titãs marinhos acabou não com uma explosão, mas com um estômago vazio num oceano cada vez mais frio.
No entanto, a linhagem e a ideia biológica não morreram totalmente. A evolução é implacável e eficiente. Ela pegou o conceito do Leviatã, diminuiu o tamanho para algo mais sustentável energeticamente, aumentou a velocidade e a agilidade e manteve a inteligência social extrema. O resultado é o predador perfeito moderno, a orca. A orca é, espiritualmente, ecologicamente e evolutivamente, a sucessora do Leviatã. Ela é menor, sim, mas é ainda mais letal em grupo, capaz de abater até a baleia azul, o maior animal da história, e o tubarão branco. O legado do terror inteligente continua, apenas em um pacote mais compacto. O Leviatã Melville foi um momento único, brutal e majestoso na história geológica. Um momento em que as baleias decidiram que não seriam vítimas, mas sim os maiores carnívoros que o planeta já viu. Ele nos lembra que o oceano nem sempre pertenceu aos tubarões. Houve uma época em que o verdadeiro terror tinha pulmões, amamentava seus filhotes, cuidava de sua família e tinha dentes maiores do que o seu braço. Agora, a bola está com você. A pré-história é gigantesca e cheia de segredos brutais. Qual criatura extinta ou mistério do passado você quer ver a gente investigar a fundo no próximo vídeo? O Mosasauro, o lagarto que engolia tubarões? Ou o Deinosuchus, o crocodilo que jantava dinossauros? Deixe sua sugestão nos comentários agora. O tema mais pedido vira vídeo. Obrigado por assistir, verifique sua inscrição e até a próxima caçada nas profundezas.